Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar. Realmente Ele possa encontrar o nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na Tua presença, Deus. Nós já te louvamos com hinos e com cânticos. Neste momento, ó Deus, pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar e venha alcançar o nosso coração, Senhor. Alarga, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa visão, que ela possa estar alinhada com a do Senhor. Não deixe faltar nada na nossa fé, nada na nossa caminhada para com o Senhor. Estamos aqui para servir ao Senhor. Nós somos vasos de honra, conforme a Tua palavra nos ensina. Então, desde já, Senhor, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que aqui se encontra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Aleluia. Irmãos, ontem nós começamos aqui uma campanha sobre a prosperidade de Deus. Então nós aprendemos um pouco ontem da parte de Deus que prosperidade não está relacionada somente com bens materiais ou financeiros. Está relacionado com a nossa saúde, com gozo, com alegria, com paz, com a nossa vida familiar, profissional, em todas as áreas da nossa vida. E para que isso aconteça, o Senhor precisa permanecer em nós. Mas tem como o Senhor sair de nós? Não, mas tem como nós sairmos da presença dEle. Ele nunca vai nos abandonar, mas nós, muitas das vezes, com as nossas atitudes, nós nos afastamos de Deus. Então, para que essa prosperidade, que foi nos ensinado ontem, quem não pôde estar aqui, eu aconselho que assista essa palavra, está na página da igreja, para que você possa ter entendimento do que foi falado ontem e que realmente possa haver uma mudança na sua vida. Não só na área financeira, mas em todas as áreas. Amém? E hoje não é um dia diferente. Nós também vamos estar falando aqui de algo que realmente transforma a nossa vida nesses aspectos de casa. O melhor lugar para estar é a casa do Senhor e depois a nossa casa. Então, ou seja, nós vamos falar de alguns aspectos quando Jesus entra na nossa casa, o que acontece? Como que as pessoas começam a olhar para a nossa casa, o que a nossa casa começa a oferecer à nossa cidade, ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, e assim por diante. Se a minha casa tem algo para oferecer para a cidade, para o bairro, para o vizinho, imagina para aquelas pessoas as quais eu amo, aquelas que eu tenho orado, tenho jejuado, estou na intercessão. Então não tem como Deus não alcançar esses familiares meus, ou os meus amigos, ou os meus colegas de trabalho que eu tenho orado por eles. E assim não é diferente para com cada um de vocês, amém? Então nós vamos iniciar a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Esse texto é um texto muito conhecido, já foi muito pregado, explanado para os irmãos, mas tem alguns aspectos aqui que eu gostaria de reforçar com vocês. Fala assim: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E a pergunta que se faz é: o povo já descobriu que Jesus está em nossa casa? Porque se ele está em nossa casa, já houve alguma mudança. Seja no nosso íntimo, no íntimo da nossa família, dos nossos vizinhos, e até chegar onde nós trabalhamos. Se ele realmente está na nossa casa, ele vai chamar a atenção. E quem chama a atenção não somos nós. Não é através das nossas atitudes, através do nosso falar, da nossa sabedoria, mas sim pela graça e pelo poder de Jesus. Amém? Aí você pode estar se perguntando: o que eu posso ter a oferecer ao próximo? Irmãos, esse é o segundo grande mandamento. Nós devemos amar o nosso próximo, nós amamos a nós mesmos. Então, se eu tenho Jesus e Ele já fez algo por mim, eu preciso oferecer isso para outras pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas nos dias de hoje, o que mais estão precisando é um emprego, é uma mudança na vida financeira, é uma reconciliação na sua família, é uma libertação de um vício, é uma cura de uma enfermidade, e segue relação. Tudo isso o Senhor dá, Ele quer dar, e Ele pode fazer isso na vida de todas as pessoas. Mas o mais importante que nós, como servos de Deus, e o Senhor quer fazer,
é dar salvação para a pessoa, para aquelas pessoas que ainda não têm. Quando nós falamos aqui, você é um vaso de honra, você precisa entender que nós estamos falando assim, você tem Deus dentro de você. Tudo que você fizer, Deus vai estar com você. Ou seja, Ele vai estar iluminando o seu caminho. Porque muitas das vezes nós saímos apressados para trabalhar e não lembramos nem de orar. E quando oramos, não sabemos como orar. Por isso que o Espírito Santo intercede em nosso favor e até com gemidos e gemidos inexprimíveis. E a palavra de Deus fala que, passado alguns dias. Então, lendo esse versículo, nós vamos entender que nós vamos ter o quê? Paciência, fruto do Espírito. Paciência. Eu tenho que ser uma pessoa paciente no Senhor. O Senhor chegou, Ele já fez, está fazendo ou ainda vai fazer algo na minha vida? Quanto tempo leva isso? Aqui fala alguns dias. E aí nós lembramos do povo de Israel, que era para atravessar o deserto em 40 dias, por falta de obediência, durou 40 anos. Então quem decide o tempo que vai passar pelo deserto somos nós. Se vai ser 40 dias ou se vai ser 40 anos. E aí você precisa fazer uma reflexão aí agora na sua mente, sobre a sua vida. Eu já recebi o Senhor, Ele já se apresentou para mim, eu já entreguei a minha vida, mas será que você já mudou? Permitiu que Ele venha abençoar outras pessoas através da sua vida? Essa pergunta você tem que fazer. Será que eu tenho oferecido a salvação que Jesus me deu para o meu próximo? Porque eu vejo as pessoas reclamando de tudo na vida, mas de menos de ir para o inferno. Tem muitas pessoas que estão descendo a sepultura e vai para o inferno. Por quê? Não tiveram a oportunidade de ouvir da nossa boca a palavra de Deus sobre salvação. Que o Senhor perdoa todo o pecado, que o Senhor chama a pessoa como ela está. Por isso nós precisamos ver como o Senhor vê as coisas. Nós não podemos julgar as pessoas pelas atitudes que elas têm hoje. E assim essas atitudes também não podem mudar quem eu sou. Pode estar acontecendo o que for em minha volta, mas ainda assim eu vou permanecer como filho de Deus, como servo de Deus, como santo e irrepreensível, não aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. Eu dei um exemplo na sexta-feira, que quando Deus olha, Ele não vê o Raul, a Loisiane, a Cátia, o Gustavo, não, Ele vê Cristo em nós. E essa é a visão que nós precisamos ter um do outro. Não olhar os erros que vocês cometem, os erros que eu cometo, não. Mas a parte boa de Deus que é em cada um de nós. Porque todos nós que estamos aqui nessa noite, eu tenho certeza que tem algo de Deus dentro de você. E é esse algo que nós precisamos ver. É esse amor de Jesus que nós precisamos explorar do irmão. Ou desfrutar deste amor. E a palavra de Deus continua dizendo: o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem a porta. E ele lhe pregava a palavra. Então o objetivo de Jesus estar em nós, irmão, é de pregar a palavra às pessoas que ainda não ouviu. E essas pessoas vão ser atraídas pelo bom perfume de Cristo. Você não precisa ser um cristão chato. Está na fila do banco, está pregando, está falando o tempo inteiro. Que você tem que vir, que fazer. Não, deixa Deus fazer através de você. Deixa Deus soprar no seu ouvido o que a pessoa precisa ouvir. Não o que você quer falar, não a necessidade que você quer falar do amor que você tem para Jesus. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Não só o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer, mas das bênçãos que Ele é na nossa vida, dos atributos de Deus. Falar isso para as pessoas. Amém? Porque quando a pessoa está passando por uma dificuldade, tudo que ela quer ouvir é a solução do problema dela. E muitas das vezes aquilo que nós estamos fazendo não é a solução. A solução, irmãos, é vida eterna, é viver com o Senhor no paraíso. Não adianta eu ser curado hoje e daqui a 20, 30 anos eu vir a falecer sem ter o Senhor. Ou eu me tornar uma pessoa muito próspera e não ter o Senhor. Daqui a pouco vai vir um vento e vai destruir todo o meu castelo, tudo aquilo que eu construí. Então a palavra de Deus continua dizendo assim, versículo 3: vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Então, irmão, nós sabemos que as pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou de limitação, elas têm muitos traumas. Elas são apavoradas por aquela situação que estão vivendo.
Porque qualquer coisa que falar relacionado a andar perto de um paralítico, ele vai se sentir que você está falando para ele. Ele vai achar que aquela situação de dor, de limitação, que é só ele que está sendo privado de caminhar, de receber essa cura, essa libertação. Mas esse não é o maior problema dessa pessoa. O maior problema dela é ainda não ter ouvido o Senhor. O andar é o de menos, porque tem muitas pessoas que andam fisicamente, mas estão paralisadas espiritualmente. E essa cura que nós precisamos ter, não que nós vamos desprezar as outras o Senhor já nos deu, é só tomar posse, amém? E estar na posição desses 4 homens também não é fácil, irmãos. Quem quer carregar um paralítico em uma maca? Se você não teve a oportunidade de carregar uma pessoa sobre uma maca, irmãos, é difícil de equilibrar, é pesado, a maca escorrega. E olha que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, o material não era o mesmo que é hoje. Então imagino como era aquela maca, deveria ser de couro, com um pau atravessado ali. Mas eles não desistiram. E quando você se dispõe a ajudar o próximo, muitas das vezes você é acusado, você é associado à pessoa que você está ajudando. Então quando olhava para aqueles 4 homens, não via quem eram aqueles 4, tanto é que nem cita o nome deles, fala 4 homens. E vai falar de um paralítico que estava sendo carregado, porque ele tinha uma necessidade de uma cura. E na cabeça dele e daqueles outros 4, era só ser liberto daquela enfermidade. Mas o Senhor tinha algo a mais para dar. E a palavra de Deus continua dizendo assim, ó: não conseguiram levar até Jesus por causa da multidão. Então, irmãos, a vida não é fácil para ninguém. Se alguém te falou que vai ser fácil com Jesus, não vai. Você tem que lutar, tem que guerrear, tem que se esforçar. Por isso que ele falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmão, se você está passando por alguma situação adversa, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É arrepender dos seus pecados, é perdoar o seu próximo, é jogar todo o rancor fora, todo o ódio fora. O seu coração não pode ter espaço para essas coisas. E a palavra de Deus, ela é bem enfática. Uma multidão impedia que aquele aleijado ou paralítico chegasse até Jesus. Irmãos, a multidão, o povo, não está nem aí para mim nem para você. Cada um está correndo atrás do seu. Eles souberam que Jesus estava ali, que ele podia fazer algo por alguém. Então havia uma grande disputa. Você imagina, irmãos, se hoje, quando tem um show, seja ele chamado gospel, que para mim essa palavra aí nem existe, ou de música secular, as pessoas dormem numa fila para ficar nos melhores lugares. Agora você imagina uma pessoa sabendo que Jesus estava ali e poderia mudar a vida dela, ouvindo falar de tudo que Jesus já havia feito e estava fazendo. Fala: essa é a minha única chance, eu preciso fazer algo para encostar nesse Jesus, para esse Jesus falar comigo, eu preciso ver quem é esse cara, porque eu já ouvi as profecias e está vindo o Messias. Será que ele é o Messias? Então havia-se muita dúvida no meio desse povo, ou dessa multidão. E hoje não é diferente. Há uma multidão que quer nos impedir de chegar até Jesus. E que multidão é essa? É o pecado, é o medo, é a angústia, é a preguiça, muitas das vezes é o frio. São os intempéries da vida. Eu preciso romper com essas coisas. Se eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso pedir ajuda a esses 4. Então por isso que nós ensinamos aí: ore para o irmão que está do seu lado. É no mínimo 2 que você vai estar orando. Agora ora para mais um que está na sua frente e um que está sentado atrás de você. Ou seja, irmão, é melhor estar na posição de carregar a maca e levar essa pessoa até Jesus do que estar deitado sobre ela precisando de uma cura. Então quando você serve, quando você doa, quando você se entrega, o Senhor trabalha na sua vida. O Senhor supre as suas necessidades. Então quando você falar com a pessoa: ei, receba Jesus, Ele tem poder de te perdoar, porque a sua situação, você está morto em delito e em pecado, foi de onde Ele me tirou. Eu não estou te julgando, estou querendo te ajudar. É isso que nós vamos falar para as pessoas. E muitas das vezes eles vão falar: eu já até fui na igreja, mas eu voltei a fazer isso ou aquilo outro. Jesus não está preocupado que você voltou a fazer, Ele quer saber o que você vai fazer daqui para frente. É só arrepender, entregar a sua vida realmente para o Senhor.
E esses 4 homens determinados a levar aquele paralítico até Jesus, ou seja, irmãos, em nós precisa haver algo chamado perseverança. Não podemos desistir no primeiro obstáculo ou na primeira dificuldade, seja ela qual for. Tem dia que está muito quente, horário de verão, você sai de casa e ainda está de dia, você volta para casa já está à noite. Muitas pessoas deixam de vir ao culto por causa disso. Está chovendo, a pessoa mora muito longe, não tem como vir. Nós entendemos, o Senhor entende, mas isso é um obstáculo na sua vida e você precisa vencer isso, porque eu venci. Hoje eu tenho o privilégio de morar perto da igreja, mas eu já morei muito longe, já tive que ir muito a pé, ir e voltar. Então você precisa pegar esses homens aqui como exemplo e falar assim: eu jamais vou desistir de uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não desista da sua família, não jogue palavras negativas que vão destruir a sua família, porque a sua palavra tem poder. Quando você está falando, você está profetizando. Então esses 4 homens, eles estavam determinados, seja o que for, esse homem vai ter um encontro com Jesus. Então, irmãos, as pessoas vão rir de nós, vão zombar de nós, vão nos desprezar, mas não se esqueça, aquele que é por nós está em nós, ele faz através de nós, amém? Então, não conseguindo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. Irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa, tem que ter um jeito de chegar até Jesus. Se não dá para mim passar por aqui, eu vou por aqui, se não der, eu subo no telhado para ouvi-lo. O que isso quer dizer, irmãos? Se você mora num lugar que você não tem um tempo a sós com Deus, porque é barulhento, ainda há muitas brigas, você precisa correr para um lugar secreto, ainda que seja o banheiro da sua casa, para você orar, para você ouvir Deus falando com você. Se você trabalha num lugar que toda hora chega gente, você não tem tempo nem de orar, você tem que tirar 1 minuto para você orar. Isso também é uma multidão. Serviço é bênção, mas escravidão não. Ser escravo do seu próprio negócio não é um bom negócio. Ser escravo de uma empresa, muito menos. Pode fazer uma pesquisa, quem trabalha por conta própria trabalha mais que qualquer um, trabalha muito mais horas. Eu já trabalhei por conta própria, tinha dia que era 16 horas por dia, chegava em casa não era ninguém. Tinha força para ir na igreja? Não, o dinheiro que eu ganhava não ia render. Então nós precisamos aprender com esses homens. Eu tenho um objetivo, de levar as pessoas até Jesus para resolver um problema. Esses homens, eles não sabiam e não viam como Jesus estavam vendo. O maior problema desse homem aqui era o pecado. O nosso já não é o pecado, porque o Senhor já pagou esse preço na cruz. Qual que é o nosso maior problema hoje? Falta de comunhão com Deus, falta de desfrute com Deus, falta de intimidade com Deus, falta de visão de Deus, falta de sabedoria de ler a palavra e entendê-la como o Senhor está nos falando. Então para nós hoje é muito mais fácil do que para esses homens, ou para este homem que estava sobre um leito. E a palavra de Deus fala: e por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Ou seja, irmãos, nada vai me impedir de levar uma pessoa até Jesus, ainda que ela me xingue, que eu chego na casa dela fazer uma visita, esteja com a cara feia, que me trate mal, mas eu ainda assim vou falar do amor de Jesus. Eu vou usar da oportunidade para falar. Observando a fé que eles demonstravam, olha só, irmãos, Jesus está observando todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. Não pensa você que o seu esforço está sendo em vão? Não está, porque Jesus está olhando tudo que cada um de nós estamos fazendo. As pessoas gostam muito de enfatizar o erro das pessoas, mas Jesus olha o que as pessoas têm feito de bom. Então pare de olhar as coisas erradas que as pessoas têm feito e olhe o que as pessoas têm feito de bom, para que você tenha força e fé de orar para abençoar a vida dessas pessoas e elas se tornarem pessoas melhores ainda. Então, quando você chama a atenção de Jesus, irmão, nós falamos sobre Zaqueu outro dia, acho que foi domingo passado, se não me falha a memória. Nós atraímos a atenção de Jesus porque Ele se importa conosco,
Ele está nessa guerra, Ele está nessa peleja conosco. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe como você vai se alegrar com uma bênção. Mas Ele tem mais do que uma bênção para te dar. Então, observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho. Então, observe, irmãos. O Senhor chama o paralítico de filho. Então, ou seja, nós somos filhos de Deus. Quem tem filho aqui sabe. Se tiver só uma porção de comida, nós vamos ficar sem comer para dar para os filhos. Sim ou não? Imagina o que Deus vai fazer por nós. Então aqui o Senhor chama um homem que estava sobre um leito, que talvez nunca tinha visto Jesus, ouviu falar, o Senhor reconhece e chama de filho. De repente ele estava afastado da palavra, porque naquela época era a Torá. Mas esse homem, quando ele ouve essa palavra filho, irmãos, mexe dentro dele, aguça-se uma fé. E esse homem fica esperando o Senhor falar assim: levanta-te e anda, esteja curado. Mas olha o que o Senhor vem e fala: filho, estão perdoados de ti os pecados. Você acha que esse homem estava esperando ouvir isso, irmãos? Muitas das vezes nessa noite talvez você não esteja esperando ouvir o que você está ouvindo e ainda vai ouvir do Senhor. Mas é o que vai mudar a sua vida, é o que vai transformar a sua família, é o que vai te dar vitória em todas as áreas que você veio buscar. Amém? Então quando ele fala, estão perdoados de ti os pecados que estavam no paralítico. Olha que ele não menciona multidão. O Senhor não tem comprometimento com multidão, Ele tem comprometimento com os filhos. Amém? Por isso que é um grande privilégio ser filho de Deus, ser chamado de filho de Deus, estar com Deus, pagar o preço para estar com Deus. Então negar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar com o Senhor, isso não é sacrifício, isso é privilégio. Começa a enxergar dessa forma que você vai ver que vai ficar mais fácil essa caminhada com o Senhor. Versículo 6. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgavam em seu íntimo. Irmão, tem pessoas, até conhecedores da palavra, que vai estar julgando a nossa atitude, porque muitas das vezes a nossa atitude vai ser na cabeça dos mestres da lei, das pessoas que acham que entendem a lei ou a palavra, para eles é loucura. Falar que vim aqui todo dia 6 horas da tarde orar, ou quase todos os dias, porque tem dia que é 15 para 7, dias de culto, é loucura para as pessoas. Você passar 15, 20 minutos orando por pessoas que você não conhece, por família que você nem nunca viu, mas Jesus está vendo e Jesus está trabalhando nessas casas. E nós cremos nisso. Nós saímos tocando nesse banco que você está sentado. Deus abençoe a vida da pessoa que senta aqui. Jesus está observando a nossa fé. E esses horários está frio como está agora. Tem dia que está chovendo. Não é fácil estar aqui, mas é prazeroso, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo no Senhor. Nós estamos chamando a atenção do Senhor para que a bênção chegue até a sua casa, até a sua família. Então esse é o nosso comprometimento. Versículo 7. Como pode este homem falar deste modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados? A não ser exclusivamente a Deus. Então eles estão preocupados com o que Jesus está falando, irmãos. Que parte Deus tem com o religioso? Com parte que Deus tem com esses camaradas que não entendem nada dele, nunca viu, nunca teve encontro com ele? Deus ignora esse tipo de coisa. Deus não perde tempo com essas coisas. Então aprenda com Jesus. Deixa esses caras, deixa a multidão para trás e prossiga para o alvo que é Cristo. Amém? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? Porque o Senhor, Ele sonda a mente e o coração, irmãos. Você pode estar aí agora, sua mente pode vagar, mas o Senhor não vaga. O Senhor não deixa passar batido nada que você está pensando. Ou se você conversar com a pessoa do lado, Ele sabe o que você está falando aí. Então por isso nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque o Senhor, Ele age de forma imediata. Então Ele vem aqui trazer uma resposta. E Ele fala assim: olha,
O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os teus pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? E aqui ele faz uma pergunta para o religioso: qual que é mais fácil? Vou repetir a pergunta, preste atenção. O que é mais fácil dizer para o paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Qual que é mais difícil? Pode responder. Responda, irmãos. Respondam. Vocês estão na dúvida disso? Respondam. Respondam. Vocês estão muito acanhados. É o frio. Liga o ar-condicionado aí. Vamos lá. Qual que é mais fácil, irmãos? Pode falar com fé. Isso aqui vai transformar sua mente agora. É para bugar você mesmo. Qual que é mais fácil falar? Estão perdoados seus pecados? Ou pega a tua maca e levanta e vai? Não, irmãos. É a mesma coisa. Falar é fácil. Eu quero ver o que vai acontecer. Então eu falar para você: ô pastor, seus pecados são perdoados. Agora eu falar: todas as suas dívidas estão pagas. Ué, mudou o negócio, sim ou não? Falar é uma coisa, só que a diferença é quem está falando conosco. É Jesus, é aquele que tem um poder para transformar. Ele fez essa pergunta de propósito, irmãos, para provocar, para bugar a mente dos mestres. Aqui ele não está falando com pessoas que não tinham sabedoria nenhuma, não. Ele está falando com quem julgava conhecedor e dono da lei. E nessa noite não é diferente. O Senhor faz essa pergunta para nós. Para quê? Porque a palavra dele fala que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas, ele se faria presente. Ele está presente fazendo essa pergunta para nós hoje. Então a resposta aqui é a mesma. Não tem dificuldade em falar. Tem dificuldade de saber o que vai acontecer, se vai ou não. Então quando nós oramos falando assim: receba a bênção de Deus em nome de Jesus, falar isso é fácil. Será que você recebeu? Será que Deus nos deu autoridade para falar isso? É essa pergunta que você precisa fazer. Será que a minha vida hoje muda? Será que a minha família hoje é transformada em nome de Jesus? E aí você precisa responder com a sua fé. É transformado, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Então saia fora dessa caixinha da religião, irmãos. Saia fora da letra, porque a letra, só a letra mata. Você precisa exercitar uma fé inteligente. Eu não quero saber qual que é mais difícil, eu quero saber o que Jesus quer para mim. Eu sei que Ele tem poder para perdoar os meus pecados, porque Ele já perdoou os que eu pequei e os que eu ainda vou pecar. Ele já me tirou de uma situação de morto em delito e pecado, e está fazendo uma obra, começou uma obra em mim, e há de completar até o dia de Cristo. O que me preocupa? Nada. Por que você está cansado, sobrecarregado, desanimado, se Ele mesmo falou: ei, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos... É isso aí, você sabe. Por que não vai? Por que não descansa? Por que não deixa as coisas acontecer? Por que está tão aflito? Irmãos, não é porque o médico falou algo que você não queria ouvir que está vencida a batalha. O Senhor ainda pode curar, o Senhor até ressuscita. Basta a forma que você vai encarar a situação. Você tem poder de falar, ó. Vou falar porque é minha esposa. Foi no médico uns anos atrás, o médico falou assim: você está quase diabética, está amarrado em nome de Jesus, eu rejeito isso na minha vida. Come doce mais do que formiga, né? Pode ir lá fazer exame, não tem nada, mas porque usou-se da fé. Eu não aceito essa doença, eu não aceito essa maldição hereditária na minha vida, acabou. Mas será que na hora de falar, será que foi tão fácil como eu estou falando aqui, que não tem o problema agora? Mas quando o médico falou e estava o resultado lá assim, ó, falar você vendo que o médico está falando contra a sua fé, irmão, nós sempre precisamos ser mais ousados na nossa fé. Então olha para os seus familiares e fala assim, ó, está sendo convertido em nome de Jesus, vai aceitar o Senhor em nome de Jesus, vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Para de ficar olhando os defeitos do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos.
Jesus veio para consertar tudo isso. Esse momento é só de deserto. E essas pessoas estão escolhendo. Na hora que cansar, irmãos, elas vão correr para Jesus, que não tem outro lugar. Ou é 40 dias ou é 40 anos. Quem aguenta sofrer 40 anos? Então começa a pensar com uma fé inteligente. O que o Senhor quer para cada um de nós? Versículo 10. Todavia, porém, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu o seu paralítico. Então, irmãos, o mais importante, nós precisamos saber que o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. Não aceite que a sua mente venha te sabotar. Não aceite que ninguém venha falar que você não é de Deus. Não aceite falar que você não tem Jesus porque você errou, porque você caiu. Levanta, sacode a poeira, arrepende e prossiga com o Senhor, porque o Senhor tem poder para nos perdoar. Para com esse negócio, eu pequei, eu não aguento. Para com isso, porque isso vai te levar para o inferno. Vai levar a sua família para o inferno. Você não está lidando com qualquer pessoa, você está lidando com o diabo, o inimigo das nossas almas. É o cara que não pode adorar o Senhor, não pode falar um glória a Deus, não pode cantar um hino, não pode fazer nada. E muitas das vezes nós ainda damos ouvido para esse bicho, fraco, derrotado, não pode nem aparecer no nosso meio. Pode ver que aqui a gente nem deixa ele manifestar, porque não é lugar dele. Aqui é lugar de adorar o Senhor, de receber as bênçãos do Senhor, de agradar o Senhor. Amém? Então o Senhor falou que foi dado poder para Ele perdoar pecados. Então o poder está no Senhor de nos perdoar. Não aceite que as pessoas falem algo contrário sobre a sua vida. E dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno. Ele não está pedindo, ele está ordenando: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então o Senhor hoje não está te pedindo: ei, seja abençoado, eu estou te abençoando. Ele está falando isso com cada um de nós. Agora o que vai mudar, você tem que pegar o seu leito. O que é o seu leito? O que você tem carregado nele? Já viu uma pessoa que está numa situação de morador de rua? Quanto de bugiganga que tem para carregar aquele monte de coisa? Irmão, quanto mais afastado de Deus, mais lixo nós vamos acumular, mais problema nós vamos amar ou cuidar. Então resolve um, aparece dois, resolve dois, aparece mais um, e fica naquela guerra. Aí lembra, 40 dias ou 40 anos, que vida você quer viver? Uma vida cheia de gozo, de paz e de alegria? Entrega tudo na mão do Senhor. Não entrega e tira, não entrega e tira, deixa com Ele. Por que você acha que foi fácil para esses 4 homens, ou para esse paralítico, quando ele ouviu essa palavra? Ei, levanta-te, pega o teu leito e vai embora. Foi fácil ouvir isso e tomar uma decisão de pegar esse leito? Ou de levantar? E o medo, a incredulidade batendo, aquela multidão toda olhando. Irmãos, quando você sai da sua casa, as pessoas estão olhando você onde você tem vindo. Principalmente quem carrega uma Bíblia ainda, né? Que hoje todo mundo usa no celular, não que isso seja errado. Mas quando você sai com a Bíblia, as pessoas estão de olho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver onde que essa pessoa está indo. Antigamente as pessoas sentavam do lado de fora para ver. Hoje elas entram na sua rede social. O que você está postando, onde você foi, com quem você tirou a foto. Elas estão analisando e julgando isso. Então nós precisamos aprender a elevar o nosso nível com o Senhor. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos e glorificando a Deus e exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Irmãos, o seu milagre vai acontecer na frente de todos. E as pessoas vão falar: nunca vimos isso acontecer. Seja no seu bairro, seja num leito de hospital, isso vai acontecer na sua vida e você vai ter isso para contar. Aqui nós não ficamos contando testemunho pessoal, porque nós não falamos o que Jesus faz somente. A gente fala quem Ele é e o que Ele veio fazer.
Porque se for contar testemunho, o culto fica inteiro só de testemunho de irmãos. Só que o Senhor quer te dar mais. O Senhor quer que você seja realmente uma fonte de água viva. Onde você passa e toca, as coisas acontecem. O poder de Deus se manifesta. Amém? Então essa palavra, nunca vimos nada semelhante a isso. Irmãos, você quer viver algo que você nunca viveu com Deus? Abra seu coração para essa palavra. Abra seu coração porque o Senhor tem te chamado. Eu sei que muitos de nós estamos passando por situações adversas, mas isso é só para o crescimento nosso. Nós ensinamos as 3 estações que o homem pode se encontrar: de luta, provação ou vida abundante. Se você está na luta é porque você procurou e você entrou. Agora é só você sair. Se a provação é Deus permitindo para que você cresça. Se você está em vida e vida em abundância é porque você já passou isso. Você saiu dos 40 dias. Você não está nos 40 anos sofrendo no deserto. Então você tomou uma decisão acertada com Deus, alinhada com Deus. Então nada pode te parar. Os céus estão abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Nós ensinamos isso aqui sexta-feira. Então quando você ganha a realidade dessas palavras, irmãos, pode acontecer o que for em sua volta. Pode estar acontecendo o que for, mas você ainda vai sim estar descansando no Senhor. Você só vai estar esperando e falando assim: Deus, eu quero só falar assim, olha, nunca vimos nada igual a isso. Então dê graça para que o teu nome seja glorificado, não o meu. Então para que o nome do Senhor cresça, eu também preciso crescer. Então quanto mais eu cresço, mais o Senhor cresce em mim. Amém? Tomou posse? Qual posição você quer estar? Carregando a maca ou deitado na maca? Quantos dias você quer passar no deserto? 40 dias ou 40 anos? Quantos dias? Não! É nenhum! Pega a visão, é nenhum! É vida e vida em abundância! Aleluia! Toma posse, é esse Jesus que te fala hoje! Para de sofrer 40 disso! Vamos viver a vida com abundância. Se coloca de pé, deixa eu orar em favor para sua vida. Toma posse aí em nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Nem mexi no meu esboço. Não vai dar nem tempo. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Pensa naquilo que você veio buscar, veio receber do Senhor. Mas lembra, a salvação Ele já te deu. Então agora é só você tomar posse. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Fala com Deus. Deus, eu sei que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, mas realmente eu venho a ser um canal de vida, um canal de poder para abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Fala isso com Ele, abre o seu coração, faça morada no meu coração, Deus. Eu sei que é muito difícil, que há muitas multidões impedindo de eu chegar até Ti, seja amizade, seja o meu ciclo de amigos, de trabalho, seja os costumes que eu criei durante a minha vida, mas Jesus é superior a todas essas coisas, Ele pode fazer isso por nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, e queremos ver uma vida, Senhor, uma vida cheia de bênçãos, vida em abundância, e que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar assim: nós nunca vimos coisas semelhantes, porque o Senhor está operando em nós, o Espírito Santo do Senhor começou uma obra em nós e Ele há de completá-la, Senhor, e nós cremos nessa palavra e vivemos nela. A nossa fé está fundamentada nessa palavra, Deus, e como ministro do Evangelho eu quero abençoar a vida de cada pessoa aqui nessa noite, que elas ganhem essa realidade, Senhor, nem 40 dias, nem 40 anos no deserto, nem um dia no deserto, mas sim vida e vida em abundância no Senhor. Tudo que nós temos pedido, Deus, é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, certos da vitória, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Tome